Olá, nesse vídeo nós vamos criar um mapa coroplético com o Folium. O Folium ele é uma biblioteca em Python para criar mapas na web. O nosso primeiro passo aqui no nosso código é obter a malha municipal. Para isso, nós vamos utilizar a API do IBGE. Então, aqui no IBGE a gente pode acessar diferentes tipos de dados. Localidades, metadados, nomes. E eu também consigo aqui as malhas geográficas. Então, aqui nessa API a gente tem toda uma descrição de como que faz a requisição para essa API. No nosso caso aqui, vamos obter, né, então, os municípios por estado. Eu tenho que passar aqui qual é o estado que eu quero. Eu estou passando o código do estado. Então, está aqui o código 51, que é do Mato Grosso. Qual o formato? Então, estou pegando o GeoJSON. E o intra-região aqui é por município. Tá? Então, a gente vai aplicar uma requisição com a biblioteca requests. Aqui eu estou analisando o código, né? Se acontecer algum erro de leitura, ele não vai dar código 200. Então, ele vai entrar para essa exceção aqui, reportando o erro. Se tudo estiver ok, ele conseguir ler essa URL pela API do IBGE, nós vamos fazer a leitura desse GeoJSON com o GeoPandas. E aí eu vou ter um GeoDataFrame dos municípios. Então vamos rodar esse primeiro código. Agora vamos ver a tabela que foi gerada, né? Ele já rodou, demorou 2 segundos. Então tá aqui, eu tenho dentro dessa tabela o ID, o código área e a geometria, né? Então o código área é o código do município dado pelo IBGE e eu tenho a geometria que são os polígonos. Pode dar um plot aqui para visualizar, né, esses polígonos. Então, aqui estão os municípios do estado do Mato Grosso. Agora, então, que a gente vai gerar um mapa coroplético com os embargos do IBAMA para cada município. Então, a gente vai pintar esses municípios aqui considerando o número de embargos. Certo? Então, a gente vai utilizar a biblioteca Folium. Vou utilizar essa propriedade aqui, essa função do Folium, né, para gerar o tooltip. O tooltip, ele nos ajuda a mostrar o dado quando eu passo o mouse. Então, passando o mouse pelo polígono, ele vai nos mostrar os dados da tabela. Tá? Também vamos usar o GeoPandas e o Pandas. Então, aqui a gente vai acessar o GeoServer do IBAMA para pegar os embargos, tá? Isso aqui a gente já mostrou em um outro vídeo como a gente faz o acesso a esses dados que vêm em GeoJSON pelo GeoServer. Tá. O parâmetro que nós vamos passar aqui para a nossa URL do GeoServer é a sigla do estado que eu quero trabalhar. Tá? Então, essa variável, o F, eu estou definindo ela aqui no início. Tá? Como lá eu coloquei o código do município do Mato Grosso, aqui eu estou colocando a sigla do Mato Grosso. O GeoPandas vai fazer a leitura desse arquivo, porque ele vem em GeoJSON. Aqui eu pego e calculo o centroide de cada embargo, extraio a longitude e a latitude. Com essa longitude e essa latitude, eu vou contar o número de pontos que tem em cada polígono. Para fazer essa contagem, eu estou usando o Group By. Tá? Então, lá no GeoPandas, no GeoDataFrame, eu consigo fazer um Group By.
pelo código do município. E eu vou agregar. Nessa agregação, o que eu estou fazendo? Eu estou contando, né, o tamanho aqui do número de pontos, né, que eu tenho em cada polígono. Tá? Então, esse group by, ele vai me gerar essas 3 colunas aqui. O count, a longitude e a latitude. Esse count, então, vai ser o tamanho, né, o número de pontos que eu tenho por polígono, o número de embargos que eu tenho por polígono. E aqui vai ser uma média da latitude e da longitude dos embargos. Não tem muita função, né? Mas aqui ele vai retornar para nós um GeoDataFrame. E o importante para a gente é esse size, esse count. O próximo passo é fazer um merge entre o group by, que é onde eu contei o número de embargos por município, com a geometria do município. Tá? Aqui no group by embargos município, eu não tenho o polígono do município. Então, eu vou fazer um merge. No embargos por município, eu só quero o código do município e o count, que é o número de embargos. Tá? Então, no municípios eu tenho o campo da tabela código área, que é igual o código município, né? Esse código município é do group by e o código área é do município. Então, eu estou falando aqui para o código, né? Faz esse merge considerando esses 2 campos da tabela, porque eles têm os mesmos registros, né? Certo? Então, aqui eu vou ter o embargo por município. No folio, o primeiro passo aqui é eu iniciar o meu mapa. Então, eu estou iniciando o meu mapa com a latitude e a longitude central do Brasil, tá? Então, quando a gente visualizar, vai sempre meio que cair no meio do Brasil. Isso eu inicio uma variável chamada mapa. Aqui no folio tem uma função para gerar um mapa coroplético, tá? O que ele pede para nós? Ele pede o geodado. Então, aqui no embargos do município, eu estou passando o GeoInterface, que é um GeoJSON. O nome aqui, que vai ser o nome da camada, né? Se eu tiver o controle da camada, nesse caso a gente não tem. Eu tenho que passar os dados, então eu já posso passar diretamente aqui o GeoDataFrame. E agora eu tenho que dizer com quais colunas que eu quero trabalhar. Então, eu quero trabalhar com a coluna código área, porque o código área vai representar os meus municípios e o count é o número de embargos. Na chave aqui, que eu tenho que fazer a ligação, eu passo para a função onde que está o campo da tabela que vai diferenciar a cor, né? Então, aqui eu estou dizendo, olha, os features, né? Então, os meus polígonos, você pega na coluna, diferencia na coluna código área. Tá? Aqui eu tenho o preenchimento, né? O range ali de cores. A paleta de cores está indo do amarelo, do verde e do azul. A opacidade da linha, do preenchimento da linha. Isso aqui é interessante, né? Se for NA, então se eu tiver um polígono que não tem embargo, eu vou colocar a cor de branco, tá? Com 40% de opacidade. O nome da legenda aqui eu coloquei número de embargos. E tudo isso eu vou adicionar a variável mapa. A variável mapa eu criei aqui em cima, né? Que está iniciando o meu mapa em folha. Para facilitar também a leitura do dado tabular, eu coloquei um tooltip. Esse tooltip aqui. Esse tooltip, quando eu passar o mouse, vai aparecer para mim o código da área e o count. O código da área vai aparecer com o nome código da área e o count como número de embargos, tá? Então, quando a gente passar o mouse, ele vai nos mostrar na tela esses 2 valores da tabela. Para isso, eu tive que inserir
novamente os polígonos em GeoJSON, certo? Mas como que eu deixei uma opacidade 0, ele está transparente, ó. A cor está transparente. Então, eu insiro o polígono novamente, mas de forma transparente, porque o que eu quero aproveitar aqui é o tooltip, tá? Quando eu passar o mouse no polígono, eu quero que ele mostre para mim o código da área e o número de embargos. Então, vamos rodar agora aqui para ver como que fica o nosso mapa. Então, aqui está o nosso mapa poroplético do número de embargos, né? O estado do Mato Grosso. Então, aqui nessa região eu tenho o maior número de embargos, né? 1.143, no código de área 5103254. Claro, aqui também é interessante a gente, no momento do merge, colocar o nome do município e depois liberar no tooltip o nome do município. Quando não tem valor, né? Quando não existe nenhum embargo, ele está colocando como branco. Tá? E o número de embargos como nulo. E aqui eu tenho a minha tabela, que vai de 1 a 1.143 embargos. Então, todos esses mais verdinho claro, eles têm de 1 a 191 embargos. Então, seria isso que eu tinha para mostrar hoje. Obrigado.